E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Faz tempo que eu não posto aqui, então, quando tem semana de prova, eu tô meio que dando uma revisada. Eu queria fazer algumas questões comentando aqui, né? Se puder, se ajudar alguém, que bom. Mas se não, também serve mais de revisão pra mim mesmo. Então, vamos lá, falando, né? Eu tinha respondido algumas, só que o vídeo não ficou muito bom, não. Eu apertei aqui e ele tinha deixado de gravar, então só gravei o vídeo, aí a gente vai continuar a partir da 12 aqui. Quais são os conteúdos que a gente está abordando nessas revisões? Que eu vou abordar, né? Tutelas provisórias, tutelas possessórias, ação de exigir contas, ação de consignação, ação de dissolução parcial de sociedade e ação de divisão e demarcação de terra. Todos do Código de Processo Civil, né? A prova é processo civil, então nós estamos dando uma estudada e revisada aqui sobre processo civil. Então vamos lá. Samuel ajuizou a ação de exigir contas contra Maria, requerendo sua citação para que as preste e ofereça contestação no prazo de 15 dias. Letra de lei, você vendo aqui, né? Em sua petição inicial, Samuel alegou que, por força de contrato de mandato, teria confiado a administração de recursos próprios a Maria, que, no entanto, não prestou regularmente as contas de forma extrajudicialmente, conforme entre si acordado. Em que pese Maria tenha oferecido contestação à ação. O juiz julgou procedente o pedido, condenando Maria a prestar as contas no prazo de 15 dias. A ação de prestação de contas é engraçada, que ela se divide também em dois procedimentos. Qual é? Primeiro eu reconheço se a pessoa, se o réu, ele é obrigado ou não a prestar contas, e depois eu obrigo ele a prestar contas. Né? São duas partes diferentes. Sobre a situação hipotética descrita na afirmativa correta. Caso Maria deixe de prestar contas no prazo de 15 dias úteis, Samuel será intimado para apresentá-las, não podendo o juiz determinar a realização de perícia para sua certificação. Errado. Por que está errado? Porque. Deixa eu só colocar aqui no silencioso. Pronto. Porque toda vez que o réu não fizer essa contestação, não exibir as contas ou não fizer essa contestação no prazo de 15 dias, o que vai acontecer, né? O juiz vai dar uma sanção nela e qual é a sanção? É que ele não vai poder impugnar as contas prestadas pelo autor. Então o autor vai lá, vai fazer sua prestação de contas e vai dizer qual o valor que ele acha que deveria ter sido prestado. Só que, claro, o juiz também não vai acreditar na boa-fé de que, na verdade, o CPC, né, não acredita na boa-fé de que todo mundo, vou apresentar minhas contas do jeito certinho. Não, então ele vai dizer, o juiz ele pode se instruir um perito para avaliar as contas, certo? B. Ainda que a Maria deixe de prestar as contas no prazo de 15 dias úteis, lhe será lícito impugnar as contas que venham a ser apresentadas por Samuel? Não, a partir do momento que ela cancela, que ela não faz a contestação dos 15 dias, ela preclui para ela esse direito de impugnar as contas. Mas, mais uma vez, ela não impugnando não significa dizer que o juiz vai aceitar as contas que ele prestou. Porque ele pode pedir para a perita verificar, né? Maria poderá interpor recurso de apelação contra a sentença, ao fundamento de que o prazo previsto em lei para a prestação de contas de 30 dias e não de 15 dias úteis, como assinado. Não, 15 dias úteis, está lá na própria lei, letra de lei. Caso Maria venha prestar contas, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias úteis, assinalado pelo juiz e de forma adequada, especificando seus receios, aplicações, despesas, investimentos. Letra de lei, não tem como. Né? O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória? Sim, medidas adequadas e necessárias. Em relação à tutela provisória, figure-se correto afirmar tutelas provisórias. Né? A decisão que concede a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, antes do processo principal. Não, isso é antes do processo principal, antecedente antes do processo principal. Se estabiliza e transita em julgado, caso não seja interposto recurso próprio. Na verdade, está errada, porque ela se estabiliza. Não é que ela transita em julgado. Ela até pode, depois de 2 anos, se eu não me engano. Mas ela vai ganhar estabilidade. E não é um interpor recurso próprio. O processo civil só vai me dizer que ambas as partes têm que impugnar, né? O autor, ele vai falar, ele vai querer, né? Quando ele pede uma tutela provisória, de urgência, antecipada, antecedente, ele vai requerer, que é a única que pode ser estabilizada, né? Lá no 301 mais ou menos. Artigo 301, né?
ele vai me falar que a única grande estabilidade é ela, tutela provisória antecipada antecedente, e não é que existe um recurso próprio. Ambas as partes podem se manifestar. O autor vai falar, vai deixar claro que ele quer que o processo siga, e o réu ele tem que impugnar de alguma forma, para não ser estabilizado, né? Se ele quer estabilizar, ele só não vai falar nada, né? Então, isso daqui está errado por causa disso. A tutela de evidência será concedida quando houver elementos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não, essa daqui é a tutela de urgência. A tutela de evidência é a possibilidade do direito, né, a probabilidade do direito, e a gente precisa também do fumus bonis iure e o periculum in mora, né, que é o risco ao resultado útil do processo, risco que a coisa se perca, é, é isso, é a probabilidade, né, de existência do direito. Aí o risco e risco de dano, né? Risco de dano e risco ao resultado útil do processo. No procedimento de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, tutela cautelar, bloquear as coisas, a gente quer guardar as coisas, requerido em caráter antecedente, ou seja, antes do processo principal, a causa de pedido poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal? Sim. No processo de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, o réu será citado para um prazo de 15 dias? Não. Peraí. TPCA, tutela provisória de urgência cautelar antecedente, ela vai ter um prazo de 5 dias para o réu contestar. TP2A, TPU2A, tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, a gente não vai ter esse prazo de 2 dias, né? Ela vai ser antecipada de 5 dias, correção. Tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, né, que são dois tipos de tutela de urgência, dividem em cautelar e antecipada. Antecipada eu quero trazer o final, eu quero trazer o resultado para o início do processo. Cautelar eu quero bloquear o bem, eu não quero que aquele bem se perda. Diligência, cautelar, antecipada, de evidência só existe de evidência, né? E são outros fundamentos. Pode ser concedido em caráter antecedente ou incidental, verdadeiro, sendo certo que a requerida em caráter incidental independe do pagamento das custas, verdadeiro. Toda vez que a gente está falando em antecedente e incidental, antecedente vem antes do processo principal, incidental vem durante o processo principal. E aí, a tutela de evidência ela vai ser sempre incidental. A tutela de urgência ela pode ser antecedente e incidental. E aí, o artigo 295 vai falar que toda tutela que é incidental independe do pagamento das custas. Não que não vai ser paga, né? Mas vai ser tudo tabelado junto lá no final do processo. Então é por isso que essa daqui está correta. Vamos ver se está correta? Tá. A legislação processual autoriza o ajuizamento de ação rescisória, não é do nosso conteúdo. Tutela provisória requerida em caráter incidental depende do pagamento das custas. Não depende, a gente já falou, independe. Incidental independe do pagamento das custas. Antecedente não. Por quê? Porque você está criando um processo antes do processo principal. E, mais uma vez, a antecedente, que só pode ser o de urgência, quando ela for antecipada, ela pode sim criar estabilidade, né? Muito confuso, né? Muitos nomes. Em relação à tutela provisória, assinalar a opção correta. Não caberá liminar. Em relação à tutela provisória, assinar a opção correta. Não caberá liminar a tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Verdade, a gente só vai caber liminar quando os fatos puderem ser provados com documentos e tiver tese ou súmula, quando tratar de questão repersecutória, né? Pedido repersecutório e todos os documentos já estiverem incluídos no processo. Acredito que só são essas duas possibilidades. A tutela de evidência poderá ser concedida desde que haja demonstração do perigo de dano. Não. Tutela provisória independe. Tutela de evidência, TPE, né? Tutela provisória de evidência, ela independe do fumus bonis iuris e do periculum in mora. Ela independe da probabilidade do direito, do risco ao resultado útil, do risco de dano, não depende disso. A gente vai olhar para a veracidade daquela alegação, né? Veracidade, vai para as evidências propriamente dito. O ressarcimento
O ressarcimento dos prejuízos decorrentes do deferimento de tutela provisória posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito deve necessariamente ser liquidado em processo autônomo? Não, não faz nem sentido. No processo de tutela cautelar requerido em caráter antecedente antes do processo, o prazo para o réu apresentar contestação é de 15 dias. No processo de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, 5 dias, apenas 5 dias. O requerimento de tutela antecipada incidental é condicionado ao pagamento das custas? Antecipada incidental, não seria. E chegamos a um dilema, porque nenhum me parece correto. Então, provisório posteriormente revogado por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, deve necessariamente ser ligado no processo autônomo. Não é 15 dias, cautelar requerido em caráter antecedente, 5 dias, enfim, vai ser ali. Cara, o pior é que eu falei certo, eu marquei errado. Porque eu disse que só podia eliminar em 2 casos, né? Que é o... Quando os fatos puderem ser provados com documentos e tiver tese ou súmula, e quando tratar de pedido repersecutório. Eu fui e eu não li esse não caberá. Beleza? Então tá aí, a letra A tá correta. Vacilo, né? Às vezes a gente fica meio desatento, normal. Sinal alternativa correta. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de direito. Tutela de urgência, perigo de dano o risco ao resultado do processo. Sim, então a gente já sabe que a 1 está errada. Tudo que não tiver e todos estão corretos, nenhuma afirmação está correta. Pronto, a gente já eliminou isso daqui. A tutela de evidência será concedida desde que demonstrado perigo de dano, tutela de evidência, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não. Vamos lá. Só tem uma, é certo até agora. Nos casos em que a urgência for contemporânea, a propositura da ação, a petição inicial poderá limitar-se a requerimento de tutela antecipada e a indicação do processo de tutela final, com a exposição da lei do direito que se busca realizar e do perigo de dano. Verdadeiro, isso daqui é verdadeiro. Então, apenas uma afirmação está incorreta, que é a letra não, né? Que é o 2 aqui. Vamos lá? Certo. Em relação ao procedimento especial de consignação e pagamento, de acordo com a legislação vigente, é incorreto. Consignação e pagamento, muito fácil. Aqui a gente quer incorreta. Alegar a insuficiência do débito é lícito ao autor complementar em 10 dias, salvo se corresponder à prestação de inadimplemento acarreta rescisão contratual verdadeiro, letra de lei. Dos argumentos que o réu pode utilizar na contestação, na verdade eu vou falar logo os 4. Ele pode afirmar 4 coisas na contestação. O réu, né, que o caso seria o credor. É meio confusa a de consignação. Primeiro, que a recusa foi justa, que ele recusou porque era justo. Segundo, que o pagamento foi feito em lugar, em forma diferente daquele combinado. Terceira, que não houve recusa, não está na ordem dos incisos. E quarto, que o pagamento foi incompleto. Se o pagamento foi incompleto, é lícito ao autor complementar o pagamento em 10 dias, salvo se esse atraso ele gera extinção do processo, beleza? B. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento das custas honorárias advocatícias? Verdadeiro. Na consignação em pagamento extrajudicial, tratando-se de obrigação em dinheiro ou coisa... Opa, bem aqui, já tem uma resposta. Na consignação em pagamento extrajudicial, dinheiro ou coisa? Não. Toda vez, a gente tem 2 tipos de consignação, extrajudicial e judicial. Na judicial, coisa ou valores. Na extrajudicial, apenas valores. Por quê? Porque vai ser feita num banco. Beleza? Então, consignação extrajudicial é aquela feita num banco, só pode ser sobre valores. Beleza? Pera aí, essa daqui... Hoje não carregou, não. Enfim, foi meio estranho aqui, mas continuando. Consignação e pagamento. Muito fácil de novo. André ajuizou a ação de consignação e pagamento em face de João. Ironicamente, né? De João. Em sua casa
Em sua causa de pedir, narrou que o réu se recusou a receber o montante devido a título de primeira parcela da pensão indenizatória mensal, no montante equivalente a R$ 3.000. Regularmente citado, João afirmou que a recusa ocorreu em razão do André não ter aplicado o índice de correção monetária previsto na sentença condenatória, a contar da data de prolação da mesma sentença. Segundo indicou, o valor inicial correto seria 4.500, coisa que a gente acabou de falar. Na verdade, eu acho que foi no vídeo anterior. Mas toda vez... Ah, não, a gente acabou de falar, que é um dos argumentos que pode vir na contestação do réu, que é o pagamento incompleto. Se o pagamento está incompleto, o que vai acontecer? O autor ele vai ter 10 dias para complementar o pagamento. Além disso, o devedor, por exemplo, nesse caso aqui, o João está dizendo que o valor correto seria 4.500. O André está dizendo que seria 3.500. O que vai acontecer? O André ele vai estar desobrigado parcialmente. Por quê? Porque o João ele vai poder pegar esses R$ 3.000. O que vai ficar devendo? Esses 1.500 que vai ser, né, aferido, feita a perícia talvez, se as partes não concordarem, né? E aí sim vai ser definido se o João vai ser detentor ou não desses 1.500. Lembrando, o André teria 10 dias para complementar o pagamento. Verificando o juízo que o valor correto é o indicado por João, ao decidir a ação de consignação e pagamento, levou em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O juiz deverá julgar parcialmente procedente o pedido de condenação e condenando apenas João ao pagamento das verbas documentos calculados sobre o valor original do débito, ou seja, R$ 3.000. Essa daqui de jurisprudência eu não vou saber muito bem, porque eu estudei muito pela lei seca, né? Parcialmente procedente o pedido, condenando João e André nas verbas de sucumbência, né? Eu acredito que seria algo para os dois, porque tem essa discordância aí. Integralmente procedente o pedido, condenando João nas verbas de sucumbência, calculado sobre o valor integral do débito, 4.500. Por João, cara. Parcialmente procedente, condenando. Vai lá, letra C. Não, improcedente pedido. Pior que faz sentido. Faria muito sentido, deveria ter lido essa daqui. Em relação às disposições sobre as tutelas provisórias no Código de Processo Civil, assinale tutela provisória. Assinale a alternativa correta. A decisão concede a tutela antecipada em caráter antecedente não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes. Verdadeiro. Mas bora ver as outras, né? É sempre bom conferir todas as outras. Porque às vezes a gente acerta umas, ganha confiança, aí opa, e se quebra bem. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, independentemente de caução, salvo nos casos de concessão liminar. Na verdade, não é independente. Na verdade, tipo assim, o juiz ele não é obrigado a conceder, a obrigar o caução, né? Só que é mais correto. Se essa eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, o autor não deduziu o pedido principal. Não cessa. Não cessa a eficácia, né? Ela ganha estabilidade. O processo principal vai ser extinto sem resolução de mérito, mas a tutela ela ganha estabilidade, se nenhuma das partes fala nada, né? A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo, do dano ao resultado, o risco ao resultado útil do processo, na hipótese de abuso de direito de defesa, podendo o juiz decidir liminarmente. Não, a gente já sabe que liminarmente só pode em duas ocasiões: pedido repersecutório, com prova, né? E qual a outra? Quando os fatos puderem ser provados apenas com prova, né? E tiver tese. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, salvo durante o período de suspensão do processo. Não, inclusive durante o período de suspensão do processo. Deixa eu ver. A que eu acho que seria mais correta aqui. Cara, a que parece mais correta pra mim é a letra A. Viu?
Isabela, proprietária do imóvel localizado na Avenida dos Amores, decidiu vender todos os seus bens e fazer uma viagem pelo mundo. Para tanto, celebrou o contrato de compra e venda de seu apartamento com Paulo, que previa que Isabela poderia resolver o contrato no prazo de um ano, desde que pagasse o valor de 500 mil. Isabela retornou ao Brasil antes do período de um ano estipulado e notificou Paulo que desejaria retomar o imóvel, com pagamento do valor integral. Paulo, porém, recusou receber a recebimento das quantias, ou seja, já sabe o que é consignação, afirmando que ela somente poderia resolver o contrato após o prazo de um ano. Diante do impasse, Isabela decidiu ajuizar a ação. Vamos lá. Diante do impasse, assinale a alternativa correta. Na petição inicial, Isabela requererá o depósito do valor integral a ser efetivado no prazo de 15 dias. Não. Consignação, quando ele não fez primeira extrajudicial, no próprio juiz, né, ele vai pedir a citação e o depósito no prazo de 15 dias. Né? No caso, seria o depósito da consignação em 5 dias e a citação do réu para receber, né, ou contestar. Então, o errado está aqui, 15, não é 15, é 5 dias. Caso Isabela não realize o depósito, o processo será extinto sem resolução do mérito. Não poderá ser. Não, ele pode sim, sem resolução do mérito. Ele poderia sim ser colocado de volta. Na contestação, Paulo poderá alegar de maneira genérica que o depósito não é integral? Poderia sim, tem essa possibilidade, né? Caso Paulo alegue a insuficiência de depósito, Isabela poderá complementá-lo em 10 dias, já falamos sobre isso. Caso julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará Paulo ao pagamento de custos honorários advocatícios. Beleza, Paulo é o... Paulo não está querendo receber. Paulo seria o credor, acredito. Então, sim, o credor, o réu, né? Ele vai ser condenado ao pagamento das custas honorários advocatícios. A extinta obrigação de condenar Paulo. As ações possessórias tramitam por procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil e tendo como fundamento a posse do autor sobre o bem, legal. Sobre as ações possessórias, é correto afirmar que dentre estas espécies de ação está interdito proibitório, sim, interdito proibitório, tá, pelo qual poderá o possuidor que sofreu a turbação, não tem nada a ver com turbação, ele está na iminência de ser molestado, né? Ou seja, ele sofre ameaça. Interdito proibitório, ameaça. Manutenção da posse, turbação. E reintegração de posse, esbulho, total ou parcial. A ação de manutenção de posse pela qual o possuidor que tem a justo receio de ser molestado, não, interdito proibitório. A ação de despejo não é ação possessória. Na verdade, acho que na verdade é assim. A ação de reintegração de posse, na qual, versando sobre o esbulho coletivo ocorrido há mais de um ano e um dia, o juiz deverá designar a audiência de mediação, antes de apreciar o pedido liminar verdadeiro, letra de lei, é o 561 ou 62, por aí. Não, na verdade, 564. Por aí. Vamos ver se tá certo. Ah, tá certo. Passou de um ano, embora tenha a posse tenha o efeito da... Efeito não, né? Seja caracterizada como posse velha, o CPC ele está permitindo que seja dado liminar, né? No caso, só porque é coletivo. Tutela provisória. Cara, eu vou passar do tutela provisória, porque a gente já falou demais. Ação de solução parcial, essa daqui que a gente não fez nenhuma. Sobre a ação de solução parcial da sociedade, é correto afirmar que a sociedade não poderá ser citada se todos os seus sócios o forem, mas não ficará sujeita. Na verdade, a sociedade ela pode sim ser citada junto com todos os sócios. Ela só não vai ser citada se todos os sócios forem citados, mas ela vai ficar sob efeitos da coisa julgada, né? Ou seja, a decisão vai afetar sim a empresa. Havendo a contestação, observará o procedimento de jurisdição voluntária, bem como as regras gerais de liquidação de sentença ou não. A data da resolução e o critério da apuração dos haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do final da perícia. Na verdade, antes do início da perícia. Porque depois que começou a perícia, né, já foi feito o estrago. O estrago já foi feito. Né? O cônjuge do sócio, cujo casamento terminou, não poderá requerer a apuração dos seus haveres. Poderá sim, letra de lei. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, deixando de conceder as partes honorárias advocativas, e as custas serão rateadas segundo as partes. Cara, sim, ironicamente, nas tutelas especiais, né, nas ações especiais,
A dissolução parcial da sociedade é a única que eu vi nos artigos que fala sobre isso, né? Que se todas as partes concordarem com a dissolução, não tiver conflito, né? Não tiver uma querela, como meu professor fala, vai ser, o juiz não vai condenar ao pagamento dos honorários, né? Como se ele só homologasse lá. Claro, tudo que for às custas vai ser rateado, né? É processo, vai ver. Certo, certo. Última resposta aí, viu? A gente vai melhorando. Na decisão que conceder, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso? Sim, porque é o princípio, né? É o princípio da fundamentação. Não que o nome do princípio seja fundamentação, mas toda decisão judicial, artigo 93, inciso 9 ou 11º, vai me falar que toda decisão é pública e fundamentada. Então, toda decisão é fundamentada, não tem como. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Verdadeiro. Sendo que a requerida em caráter incidental não depende do pagamento das custas. Não depende. Verdadeiro. Independe do pagamento das custas. Independe, né? Não depende. No que tange direito processual civil, assinale a opção correta. Deve ser pública, esse daqui é de quê? Não sei. Vou pular essa daqui. Vamos ver essa daqui é de quê? Tutela provisória, vou passar que a gente já falou muito, ações possessórias. Possessórios também é muito bom, mas a gente já falou muito sobre tutela provisória. Alberto ajuizou perante a Justiça Federal de primeiro grau a ação de reintegração de posse em face de Bento, ou seja, Bento expulhou Alberto. E da União Federal, alegando ser o justo possuidor de imóvel rural injustamente esbulhado por Bento e de propriedade da União. Beleza. A gente já sabe que bens públicos não são passíveis de posse, né? Eles só geram mera detenção. Claro, né? Se a pessoa não for detentora por meio contratual, né? Nessa situação, a União Federal deve ser excluída do polo passivo, visto que não se admite discussão sobre propriedade em ação possessória. Não se discute, realmente. Vedação lá do 556. Isso. Não. 556. Deve ser excluído do polo passivo, visto que não se exclui propriedade. Mantida a competência da Justiça Federal para tratar de causa fundada em controvérsia sobre bem público federal. Na verdade, não seria isso, né? Porque para a União, ninguém aí é possuidor. Todos são detentores, né? Deve ser excluído do polo passivo, visto que não se limite. Na verdade, eu vou pular isso daqui porque não tem em si no livro, né? Caso ocorra sobrestamento de demanda judicial que tramite em primeiro grau por força de instauração de incidente de resolução de demanda, também não entra no nosso estudo. Tutela provisória de novo, vamos lá. Sobre tutela provisória, é incorreto afirmar que... Incorreto. A tutela provisória é requerida em caráter incidental depende do pagamento das custas? Não, não depende, depende. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência? Sim. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Verdadeiro. Peraí, eu coloquei errado. Era essa daqui, né, que é incorreta. A tutela provisória requerida em caráter incidental depende da complementação do pagamento das custas. Bom, ele fala depende do pagamento das custas. Então, acredito que está errado. Tutela provisória em caráter incidental depende da complementação? Não. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Verdadeiro, ela vai continuar mantendo. Embora o processo seja suspenso, a gente pode entrar com a tutela provisória e a gente vai suspender o processo. Né? Muitas aspas, muitas aspas. Pular, provisória, deixa eu ver, provisória. Denunciação da lide, não entra aqui. Ações possessórias. As ações possessórias admitem intervenção incidental de ente público, mesmo em caso de ação entre particulares? Sim.
de força velha não admite concessão de tutela de evidência por expressa disposição legal? Não, na verdade, o que acontece? Se eu tenho uma tutela possessória e ela tem força de força velha, né? Ou seja, passou um ano e um dia, eu não vou mais utilizar o procedimento especial. É o que está me trazendo lá no 557. Ou é 58, na verdade, 58, 558. Ele está me falando isso daí. Quase certeza que é o 558. Só que o que vai acontecer? Eu posso ser muito esperto e entrar com tutelas, tutelas provisórias. E aí eu vou ter o mesmo procedimento, mesmo assim, entre aspas, muitas aspas, de que se eu tivesse entrado com a força nova, né? Que seria antes de um ano e um dia. Força velha não admite concessão de tela de evidência. Admite, sim. De força velha não admite concessão de tela de urgência, por expresso, admite todo tipo de tutela. Teria como competência for de situação da coisa litigiosa. Se versarem sobre imóvel ou imóvel. Eu sei que o foro é da onde está a coisa, né? Não é como a gente for de situação da coisa litigiosa. Vamos deixar em off. De força nova seguirão por rito comum. Não. Força nova, rito especial. E aí vai me dar a possibilidade de eu eliminar, né? Admite intervenção incidental de ente público, mesmo em caso de ação entre particulares. Primeira verdadeira. Viu? Essa daqui terá como competência for da situação da coisa litigiosa, se versarem sobre imóvel ou imóvel. Complicado, porque para mim, que era no lugar, o foro é o lugar da coisa, né, propriamente. Considerando a situação descrita no texto, é correto afirmar que tutela provisória, vou passar, provisória, ações possessórias, também acho que a gente já falou demais. Direito, ainda que o autor da ação não tenha apresentado pedido alternativo, pulo. Possessória. Tem muita coisa sobre posse, né? Mas eu também tenho que ver outras coisas. Consignação também é muito bom. Provisória. Eu vou tirar bem aqui essa provisória aqui. Tá, porque a gente ainda tem, ó, divisão e demarcação, que a gente não viu. Consignação, a gente também já fez alguns. Essa daqui nós já fizemos. Deixa eu ver aqui. É verdade. Possessório é verdade. A acumulação de pedido possessório com pedido de condenação e perda de danos é errado. O 555, o artigo 555, ele vai falar que, eu vou chamar de princípio, mas não é princípio, né? É característica. Isso, característica da cumulatividade nas ações possessórias. Eu posso acumular tanto a indenização por perdas e danos, quanto a indenização dos frutos que foram perdidos, né, durante o esbulho, ou enfim, qualquer um dos problemas. Além disso, eu também posso requerer que o juiz ele conceda algumas medidas para que essas medidas sirvam para que não ocorra novo esbulho e nem turbação e para que seja efetivada a decisão, né? Na pendência de ação possessória, é verdade, tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em fase terceira, verdadeira, ou 550, 5557, ele vai me vedar isso daí. Exceto, mais uma vez, se a pretensão for deduzida em fase terceira pessoa, ou seja, no terceiro ele poderia usar ação domínio para fazer especialização em 6 meses na Turquia, considerando que ficará ausente do país nesse período de nomear, pelo prazo de 6 meses, sua prima. Ou seja, quando a gente está falando isso, que tem alguém que vai cuidar da rua, a gente já tem que ligar que vai ser a ação de exigir contas. Provavelmente. Ó, tem até aqui, né? Marcela, como sua procuradora, com os poderes gerais para representar nos atos da vida civil, terminando o prazo, Mariana volta ao país e procura Marcela, que a informa que não foi necessário praticar nenhum ato em seu nome. Contudo, ao verificar sua conta corrente, percebeu um saldo devedor de R$ 10.000, resultando de uma movimentação realizada por Marcela. Questionada, Marcela vem se esquivando de qualquer resposta. Mariana procurou um advogado que informa que, nesse caso, o mais correto seria a propor uma ação de
Execução, não. Exigir contas, sim. Monitória, não. Embargos de devedor, nem existe. Eu acredito que nem existe. De consignação em pagamento, não. Uma ação de consignação em pagamento somente pode ter por objeto, na via judicial, a obrigação que seja satisfeita por meio de pagamento em dinheiro, sendo inadequado para estar de objeto de natureza diversa, não. Nas ações de consignação, judicial, bens ou valores, extrajudicial, apenas valores. Deve ser proposto no folho do domicílio do requerido, mas tal regra determina a competência relativa, né? Claro, domicílio é competência relativa, que se prorroga se não for suscitado pela parte interessada oportuno, pode ser. Que tem por objeto pagamento de aluguéis em encargos relativos à locação predial, o somente pode ser realizado por via judicial, não. Seguirá o rito ordinário. Ordinário é comum, né? De acordo com as disposições do Código de Processo Civil. Então, não, é rito especial. Tem rito especial previsto no Código de Processo Civil, que pode ser utilizado pelo devedor de ainda recusa recebimento do crédito na situação em que não seja possível a consignação extrajudicial. Sim. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a norma processual prevê dois tipos de procedimento, né, comum e especial. Analisa assistíveis abaixo, de que tratam de algumas ações que tramitam pelo rito especial. Nas ações de consignação em pagamento, quando tratar de prestações sucessivas, consignando uma delas, pode o devedor continuar depositando no mesmo processo e sem mais formalidade, as que forem vencendo, desde que faça em 5 dias contados da data de respectivo vencimento. Ou seja, a primeira já está correta. Então, correto, todas as alternativas estão corretas? Não sei, talvez, mas vamos tá. Julgado procedente o pedido de consignação, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento das custas e honorários. Advocativo, todavia, se o credor receber e der quitação, arcará o réu com metade dos honorários de sucumbência? Não, também acho que não. Então, cara, se a 2 está errada... não, eu tenho que ver aqui. No procedimento de consignação em pagamento extrajudicial, ocorrendo a recusa manifestada por escrito, o recebimento poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a iniciar com prova de depósito e da recusa. Não proposta de ação no prazo previsto ficará sem efeito de depósito, podendo levantá-lo depositante. Sim, verdadeiro. Então só a 1 e a 2 estão erradas. André emprestou a seu sobrinho Rodolfo 20 mil reais para comprar uma moto. Restou combinado que o valor seria devolvido no 30 de julho de 2022. Na data de vencimento, Camila, esposa de Rodolfo, na condição de terceiro juridicamente interessado, procurou André para realizar o pagamento devido por seu namorado. No entanto, André se recusou a receber a quantia, alegando que a dívida teria sido feita com Rodolfo e não com Camila. Diante da recusa de Camila, Camila procura com o advogado por uma medida cabível. André emprestou o dinheiro a seu sobrinho Rodolfo. Camila, esposa de Rodolfo, na condição de terceira juridicamente interessado, procurou André para realizar o pagamento devido. Embargo de terceiro, não. Poderia propor sendo consignação, né? Afinal, ela não colocou e a gente sabe que no pagamento qualquer pessoa poderia pagar, desde que não venha cobrar da outra pessoa. Salvo se ela pagou em nome, vai cobrar da outra e a outra pessoa não teria o dinheiro no prazo para pagar, né? Direito das obrigações. Sobre procedimento especial de consignação e pagamento, à luz do Código de Processo Civil, assinando a alternativa incorreta. Consignação e pagamento. Cara, eu vou pular isso daqui porque... processo de ação de inventário, embargo monitório, não foge do nosso assunto. Ações possessórias, de novo, vamos lá. Sobre as ações possessórias, de acordo com o disposto no Código de Processo Civil, assinar a alternativa correta. A propósito de uma ação possessória em vez da outra, não obste que o juiz, alternativa correta, que o juiz conheça do pedido e outorga a produção legal correspondente àquele cujos pressupostos sejam provados, verdadeiro. Isso daqui é o mesmo caso que acontece com as tutelas de urgência. Tutelas de urgência que nós temos cautelares e antecedentes, elas também seguem um princípio da fungibilidade, ou seja, o juiz ele pode escolher, né? Vendo o caso concreto, ele pode decidir que na verdade é uma ação no lugar da outra. O autor colocou uma ação, mas na verdade é outra. Isso não vai levar em procedência do pedido. O próprio juiz de ofício vai reconhecer e vai aderir a outro procedimento, né? Mesmo caso que acontece com as tutelas possessórias. Lá no artigo 554,
o legislador deixou claro que elas são fungíveis. Então, a propositura de uma ação no lugar da outra não vai impedir que o juiz não conheça e dê provimento. Beleza? Tem que estar certo. 79% tá certo. Rafael, ação de exigir contas. Boa. Rafael possui 3 notas promissórias vencidas, nas quais Victor figura como devedor. Não obstante se tratar de dívida distinta, o credor resolveu demandar em um único processo a execução autônoma desses títulos, em face do referido devedor, uma vez que, consubstanciando a obrigação, certo líquido exigível. Execução, né? Certo líquido exigível. Ao receber essa inicial, percebendo que o juiz competente para tal cobrança e que todos buscam o mesmo tipo de obrigação a gerar corretamente juiz se vai possuir 3 notas promissórias vencidas, isso aí que eu vou pular. Ação de demarcação e divisão de terra particulares, que a gente não fez nenhum, eu acho. João pretende aviventar a linha divisória, né? Pretende restaurar a linha divisória entre o terreno de sua propriedade e o de seu confinante José, uma vez que esta foi apagada por causa de uma enchente. Propôs a ação de demarcação de terra, cujo procedimento é bifásico. Primeiro, eu demarco, depois eu divido. É isso que ele está querendo dizer, bem, com essa questão de bifásico. Com o objetivo de restaurar a linha originária entre os dois imóveis. Caso o julgador entenda que assiste razão requerente, né, no caso João, agirá corretamente se prolatar a sentença procedente do direito ao recurso de apelação. Após, com o trânsito julgado, se inicia a segunda fase do procedimento, que também se encerra com a sentença verdadeiro. Tratando-se de prestação suscetível, a cada uma delas corresponde uma ação de consignação e pagamento, salvo se o autor depositar a prestação que se vende no prazo de 12 meses errado. Totalmente errado. Por que está errado? Porque, feita uma consignação, o autor ele vai poder consignar todas elas no mesmo local com o prazo de 5 dias a partir do vencimento. Né? Assinar a afirmativa correta. Dissolução parcial de sociedade, faz um tempinho que a gente não fala. Assinar a afirmativa correta, levando em conta a disciplina do procedimento especial do CPC. Tratando-se de ação de família, o réu será citado para comparecer à audiência de mediação e conciliação, que poderá ser dispensado, criando o réu. Após o exame, com a petição inicial. Na ação, ajuização, uso da técnicas diferentes que caracterizam um procedimento especial, mesmo que os pedidos cumulados aos quais correspondem diferentes processos tramitem de acordo com as regras de procedimento comum. O procedimento especial de dissolução parcial de sociedade, CPC, exige a citação dos sócios e também da sociedade, cuja presença no polo passivo é necessária, ainda que todos os sócios integrem a demanda. Não é necessário. O parágrafo 1 vai me dizer que eu posso, na verdade, o artigo, o caput, ele vai me falar que será citado os sócios e a sociedade. Aí o parágrafo único vai me falar que a sociedade poderá ser dispensada se todos os sócios forem citados, mas ela ficará sob os efeitos da coisa julgada, né? Ela vai ser reverberada. Aqui o resto tá coisa que não é pertinente ao nosso estudo aqui, né? Ao meu estudo. Sobre o procedimento especial disposto no Código de Processo Civil, a alternativa correta. A propositura de uma ação por só em vez da outra obstará. Não obstará, já falamos sobre isso. Aquele que afirmar ser titular de direito de exigir contas requererá a citação do réu para que a preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias sem letra de lei. É basicamente isso que está dizendo. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou turbação afirmar na petição inicial houver ocorrido há mais de um ano e um dia, será dispensada a audiência de mediação. Na verdade, não. O 563 ou 64, ele vai me falar, na verdade, o contrário. Passou um ano e um dia nos litígios coletivos, que versem sobre posse, né? O juiz, obrigatoriamente, ele vai designar uma audiência de mediação. Aí, dessa audiência, ele vai conceder a liminar. Ele não vai conceder a liminar antes de fazer essa audiência de mediação. Concedido a liminar, as partes vão ter um ano para efetivar essa liminar. Não efetivando, o juiz vai designar outra audiência de mediação e conciliação com os órgãos, né, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, no caso de parte hipossuficiente, por aí vai. De acordo com as regras procedimentais estabelecidas no Código de Processo Civil para as ações processuais coletivas de força velha, será obrigatória a intimação da Defensoria Pública para participar da audiência de conciliação, a audiência de mediação, na verdade,
Apresentação e parecer técnico por parte do órgão público responsável pela política agrária urbana do município, onde situar área de conflito verdadeiro. Designação de audiência de mediação, prazo indicado em lei de 30 dias, prazo de 30 dias, em 30 dias vai ser designada a audiência. Ainda a apreciação do pedido de concessão de tutela liminar, verdadeiro. Ele quer errado, né? Quer não. Então, teoricamente, essa daqui. Cara, com hora. Vanessa e Júlia firmaram contrato de compra e venda. Galera, acho que ficamos por aqui. Já tô cansado aqui. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma.